6 erros comuns que quase todas as sorveterias cometem ao iniciar seus negócios. Você sabe quais são eles? Bom, se você não sabe, fique comigo aqui até o final desse vídeo que nós vamos abordar cada um deles. E já aproveita, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. O que faz uma sorveteria ter sucesso e outras nem tanto? Algumas inclusive fechar no seu próprio começo. O primeiro erro, muito simples: investir alto logo no começo pode ser um risco para o seu negócio. Isso está muito ligado também a você ter uma reserva de emergência, ou seja, um capital de giro. É muito importante que logo no início você pense muito bem se vale a pena investir tanto no negócio que ainda vai tracionar. Então a recomendação minha é para que você invista o necessário para começar a operar o seu negócio. E assim, quando ele for tendo sucesso, você vai investindo ao longo do caminho. Isso faz com que você reserve um valor financeiro para uma possível emergência e você não precise descapitalizar ou até mesmo passar sufoco financeiro. Lembrando que a sorveteria passa por um processo sazonal e nesse processo sazonal, onde nós temos a baixa temporada época de inverno, o faturamento cai lá embaixo. Então, por isso é muito importante você ter uma reserva para sustentar o seu negócio. E concluindo esse primeiro erro, bom, você pode estar se perguntando, mas então como que funciona, né? O que é melhor, o que não é? E tudo vai depender, na verdade, do seu ponto, do ponto que você escolher. Se você escolher trabalhar com um público onde você vai querer colocar uma pista self-service, é necessário que você tenha espaço para acomodar pelo menos alguns jogos de mesas e cadeiras. E você vai precisar também de alguns freezers a mais para oferecer disponibilidade e oferecer também mais opção para o seu cliente. Se você optou por uma sorveteria um pouco mais enxuta, onde o estilo que você vai adotar vai ser um estilo pegue e leve, assim você vai ter um investimento um pouco menor. Alguns freezer e você não vai dispor de espaço nem mesa e cadeira. Então, nesse caso, você vai ter um investimento um pouco mais reduzido. Já que nós estamos falando sobre ponto comercial, vamos para o segundo erro, que é muito frequente, é cometido logo no início, que é a escolha do ponto ideal sem analisar o seu público. Nessa questão, nós podemos classificar em 2 pontos. O primeiro ponto, você precisa definir qual vai ser o tipo do seu negócio. Se ele vai ser um negócio pegue e leve para casa, ou se vai ser um negócio de consumo no local. Para você não cometer algum desses 2 erros, é de total importância que você analise não somente o ponto comercial, enfim, se tratando de tamanho, mas também você olhe ao entorno desse ponto o que ele tem a oferecer. Se ele tem estacionamento adequado para seus clientes, se ele tem passagem de pedestre quando o consumo no local vai ser favorecido, ou se ele tem um consumo frequente de veículos passando, que nesse caso o pegue leve seria o mais indicado. Agora, se você opta em uma sorveteria num bairro, automaticamente você tem mais moradores ali na região. Isso faz com que tenha uma circulação de pedestre um pouco maior, indicando um consumo no local maior. Isso faz com que você escolha uma sorveteria mais ampla com mesas e cadeiras para o consumo no local. Vamos para o erro número 3. Um erro muito acometido não só pelos empresários do ramo de sorvete, mas enfim, no ramo geral. Bom, qual é esse erro número 3? Não calcular corretamente os custos. E gente, isso faz muita diferença no nosso negócio. Por quê? Porque os nossos produtos, muitas vezes eles são vendidos em centavos. E todo centavo faz grande diferença na margem líquida do produto. Então, é preciso fazer todos os cálculos de tudo que se gasta. Sem conhecer todos os custos do seu negócio, o valor de venda ele pode até parecer lucrativo, mas no final não vai sobrar dinheiro. Então, uma recomendação prática que eu dou para você é planilhar todos os custos, centavo por centavo gasto dentro da sua unidade. E em cima disso você vai saber tudo que você está gastando durante o mês e assim você vai conseguir fazer uma precificação do seu produto ainda mais precisa e ter mais lucro dentro da sua sorveteria. Quarto erro muito comum: trabalhar com preços mal definidos. Bom, e nesse caso, você olhar o preço do seu concorrente, muitas das vezes pode ser um erro e um risco muito grande para o seu negócio. Por quê? Porque às vezes o seu concorrente ele pode estar num local que o custo do aluguel, por exemplo, pode ser mais baixo do que o seu. Então os custos operacionais dele talvez vão ser mais baixos do que o seu. Isso faz com que ele precifique o produto um pouco mais abaixo.
Então é necessário que você conheça, através daquela planilha que nós falamos ali no erro número 3, você conheça todos esses custos que você tem para precificar o seu produto com base nos seus custos e não olhando o preço do concorrente. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês é aqui na Varaninho. A Varaninho não vende os produtos mais baratos do mercado, mas nós também trazemos, além dos preços, uma experiência para o consumidor. Trazemos uma experiência de loja, ambientes qualificados, ambientes agradáveis, e tudo isso justifica o valor vendido, porque nós agregamos experiência e valor aos nossos clientes. Erro de número 5, não planejar a divulgação do seu negócio. É natural que logo no início você não tenha reconhecimento no espaço onde você está. Então muitas empresas acometem o erro de abrir suas portas, mas não investir na comunicação, que seria o marketing, seja ele através do digital e também fisicamente. Uma dica que eu dou aqui para você é que reserve uma fatia do seu capital para investir na comunicação, que é muito importante no início você divulgar o seu espaço, você chegar fazendo barulho mesmo, porque quando você chega fazendo barulho, as pessoas olham para o seu negócio e sentem vontade de conhecer algo novo que você vai estar disposto a oferecer para elas. E uma dica prática que eu posso dar para você é colocar o seu produto em experiência próximo ao seu local. O que você está falando, Juninho? É simples. Pegue uma escola ou uma igreja, enfim, patrocine algum evento e coloque o produto que você vai estar vendendo nesse evento, para as pessoas degustarem, conhecerem o produto, dar a oportunidade de você mostrar o seu produto. Isso faz com que você ganhe perspectiva de mercado e aí você vem com o marketing para trazer esses clientes até a sua unidade. Isso faz muito sentido e gera muito resultado. Sexto e último erro: falta de controle e organização. Tudo que nós falamos nos erros passados está cometido aqui também nesse. A organização do seu negócio, ela é de fundamental importância. Então, desde controle de fluxo de caixa, organização dentro da loja, lembra aquela planilha que nós falamos lá atrás? Então, ela também serve para você mapear todos os custos, né? Como nós falamos. Isso está inserido dentro da sua organização. Então você tem que ter uma organização, seja contábil, uma organização jurídica, uma organização estrutural do seu negócio para que ele flua bem. Outro fato muito importante é sobre o controle. O controle, quando nós falamos, eu posso dizer controle gerencial, não somente de processos, mas também controle de equipe. Se você vai ter um funcionário, é muito importante que você treine e capacite esse funcionário para que ele dê para o seu cliente um atendimento qualificado à altura do seu negócio. Então é importante que você treine esse funcionário, que você dê para ele instruções de como tem que ser o atendimento ali tete a tete ao público e monte, uma dica que eu vou dar bem prática para você, monte uma programação de atendimento, seja um atendimento inicial com boas-vindas ao cliente, um suporte que possa dar ao cliente em caso que ele tenha alguma dúvida. Então é importante nesse caso que o seu colaborador saiba o que ele está vendendo, saiba do seu produto e conheça todos os processos. E por final, a finalização do atendimento, deixando ali o seu atendimento perfeito e deixando o seu cliente satisfeito. Então você viu que abrir uma sorveteria pode ser um bom negócio, desde que ele venha acompanhado com decisões e planejamento estratégico. Decisões corretas e planejamento estratégico. E se você quer entender melhor como começar esse negócio do jeito certo, continue nos acompanhando aqui no nosso canal. E se você não é inscrito ainda, faça aí a sua inscrição, deixa o seu like aí, compartilha com algum amigo, com algum empreendedor que tenha vontade de fazer parte desse mundo dos gelados.